Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo lá no Palácio do Planalto. Sabe com quem? Com ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, né? Sempre ele. E desta vez ele passou vergonha internacional. Esta notícia caiu como uma bomba no colo do petista. Não percam. E ainda hoje, um senador revela toda a verdade que esconde o governo de Lula. E o que ele disse vai deixar muita gente de queixo caído. Então já vou pedindo o seu like. Peço que você se inscreva no canal se gosta desse conteúdo de política de direita. Já vamos começar sabendo que notícia é essa que envolve ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, aonde ele passou uma vergonha internacional. A notícia é a seguinte: em cúpula da Mercosul, Lula passa vergonha e fica novamente encurralado ao defender ditador. Declarações de Luiz Inácio Lula da Silva do PT da ditadura de Nicolás Maduro causaram um tremendo mal durante a cúpula do Mercosul. Ele passou vergonha internacional. Pois bem, o petista tentou sensibilizar os demais presidentes sobre uma eventual tentativa de isolamento da Venezuela, sem considerar que o país enfrenta uma série de denúncias gravíssimas de violações de direitos humanos, além de graves crimes. Pois bem, mas Luiz Inácio Lula da Silva do PT sempre tentando defender esses ditadores. Nesse sentido, o presidente do Uruguai e do Paraguai apontaram o episódio da inabilitação política do pré-candidata da oposição à presidência da Venezuela, Maria Corina Machado. E olha o que eles disseram, aspas, a inabilitação de Maria Corina choca frontal, escandalosamente com a clara Carta dos Direitos Humanos, fecham aspas, disse o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez. E também acrescentou, aspas, as restrições aos direitos de política pela via administrativa sempre devem ser vistas com suspeita e considerada legalmente inválidas, fecham aspas. Mas o presidente do Uruguai também não deixou por menos, foi vergonha atrás de vergonha. E Lacalle Pou disse, aspas, está claro que a Venezuela não sairá para uma democracia saudável e quando há um indício de possibilidade de uma eleição, uma candidata como Marina Machado, que tem um enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos, fecham aspas. Alguma coisa semelhante ao que está acontecendo no Brasil com o ex-presidente Bolsonaro? Será que é só coincidência? Bom, não sabemos, mas ele ainda prosseguiu. Aspas, o Mercosul tem que dar um sinal claro de que o povo venezuelano possa se encaminhar em direção a uma democracia plena que hoje claramente não tem, fecham aspas. Lula realmente está passando vergonha internacionalmente. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nos coloca, nós, o povo brasileiro, em situações vexatórias. E agora, como prometido para vocês, olha o que disse o senador Sérgio Moro sobre isso. Vai deixar muita gente de queixo caído com essas revelações fortíssimas que vai trazer o senador. Dessa casa, do Senado, requerimento da minha autoria, e eu quero agradecer aos colegas senadores e senadoras por isso, uma audiência com Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela. Na semana passada, fomos todos, não vou dizer surpreendidos, porque era um pouco esperado, mas ficamos estarrecidos com uma decisão de uma autoridade administrativa da Venezuela de inabilitá-la para concorrer à presidência daquele país. No dia seguinte, aliás, na qual o presidente Lula, do nosso Brasil, teve a frase infeliz de afirmar que a democracia é algo relativo e igualmente contemporizar com a ditadura venezuelana. Mas aí existe aquela famosa frase, muito citada, de um ex-presidente norte-americano, John Adams, que dizia que os fatos são coisas teimosas. E no dia seguinte a essa fala infeliz, os dirigentes da Venezuela demonstraram mais uma vez porque são uma ditadura. Esse requerimento eu já havia apresentado há algum tempo na Comissão de Segurança, foi agora votado, mas ele já antecedia há uma semana essa inabilitação. Vocês viram, gente, que gravíssimo, após essa fala infeliz, como ele disse, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, dizer que a democracia é algo relativo na Venezuela
inabilitaram uma concorrente deles. Grande semelhança com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E o senador ainda disse mais. Olha o que ele vai revelar agora. Mas não veio ele em momento mais oportuno. Nós precisamos, sim, dar voz aos dirigentes, aos líderes da oposição da Venezuela. É a nossa responsabilidade como brasileiros para um país irmão da América Latina. É claro que o Brasil tem uma diplomacia internacional que foca nos seus próprios interesses e objetivos. E o Brasil não pretende, não deve ser, em nenhuma perspectiva, a polícia do mundo. O Brasil tem que se relacionar com uma maneira amigável, fomentando especialmente relacionamento comercial e cultural e pregando a paz com todos os países e todos os povos. Mas em relação, em especial, à América Latina, países com os quais nós dividimos, de certa maneira, uma cultura e uma história muito semelhante. No caso da Venezuela, ainda país com o qual nós fazemos uma fronteira e o Brasil sofre continuamente com o êxodo dos venezuelanos que deixam aquela ditadura buscando uma vida melhor em outros países. Em relação a esses países, nós temos uma responsabilidade. Viram, gente, o que ele disse? Que os nossos irmãos venezuelanos fogem da ditadura. Ao contrário do que diz Luiz Inácio Lula da Silva do PT, dizendo que lá tem democracia. Aonde tem democracia, ninguém foge, né? Para tentar ganhar a vida aqui no Brasil. Mas, infelizmente, o nosso país também está a passos largos de uma Venezuela. E olha o que o senador vai dizer agora. E nós não podemos fechar os olhos às ditaduras latino-americanas. À medida do possível, no que o Brasil puder fomentar com seu poder econômico, com seu poder cultural, seu soft power, fomentar a liberdade nesses países e proteger os oposicionistas, isso é fundamental. Daí a importância de nós ouvirmos Maria Corina Machado nessa casa. O Senado tem um comprometimento com as liberdades fundamentais e ouvindo, nós não só poderemos nos informar melhor sobre a situação real de desrespeito à liberdade e aos direitos na Venezuela, mas de certa maneira também contribuir para, no que nos é possível, agregar visibilidade a essa líder oposicionista, que precisa sim de proteção da comunidade internacional para realizar o seu trabalho e, quiçá, poder continuar concorrendo, ainda que de maneira desigual, nas eleições presidenciais da Venezuela. Assim agindo, não faremos nada diferente do que vários outros países e parlamentares de outros países, entre eles parlamentares do Parlamento Europeu, parlamentares dos diversos países da União Europeia, organizações internacionais renomadas como a OEA, e lideranças internacionais têm feito. Denunciar os atos da ditadura venezuelana e condenar essa restrição de direitos e restrição da liberdade, não só da candidata oposicionista, mas igualmente dos seus eleitores, que devem ter a liberdade de poder escolher os seus representantes. Se hoje parece-nos distante o fim dessa ditadura brutal e sanguinária da Venezuela, nós precisamos manter e ajudar a manter essa chama acesa. Podemos fazer isso prestigiando e valorizando a principal líder hoje da oposição na Venezuela. Daí o meu agradecimento aos meus pares pela aprovação desse requerimento, e eu tenho certeza que poderemos já no início de agosto realizar esse ato, que será muito esclarecedor para esse parlamento brasileiro e para todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Viram, gente, que o senador Sérgio Moro revelou? Lá na Venezuela não tá podendo nem ter oposição. Nem tem semelhança aqui no Brasil, né? Viram o que fizeram com o ex-presidente Bolsonaro? Também inabilitaram ele. E desta vez foi lá na Venezuela, assim como no Brasil. Foi como eu disse para vocês. Gente, o que está acontecendo no nosso Brasil é gravíssimo. Precisamos nos unir, povo conservador, porque estamos a passos largos de uma Venezuela, sim. Assim como está acontecendo lá, aqui também vai acontecer. E é por isso que Sérgio Moro resolveu se manifestar e mandar toda a verdade. E vocês, o que acharam dessas revelações do senador? Fortíssimas, né? Então, que isso fique alerta a nós, o povo brasileiro. Bom, essas foram as notícias de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem um amigo que gosta desse conteúdo de política, compartilhe esse vídeo com ele. Vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco com mais reacts e mais vídeos.